Olá pessoal, tudo bem? Aqui vai mais um papo de jogador de futebol. E não podia ser diferente, né? A gente está aqui bastante emocionado, bastante feliz, né? Por estar aqui do lado do tetracampeão mundial, Aldair, que veio nos visitar aqui em Brasília, ao mesmo tempo nos apoiar na nossa caminhada dentro do Congresso, dentro do Senado, na Câmara, junto com os senadores, né? Buscando a derrubada de veto e a continuidade da FARC. Aldair, muito obrigado pela tua presença aqui em Brasília. É uma honra receber um tetracampeão mundial aqui. Obrigado pelo convite. Como você falou, a batalha é grande, é uma batalha contra um grupo forte, mas acho que nós os jogadores somos a maioria, então acho que a gente precisa e conta com a presença, né, e o contato de todos para continuar nessa luta. A gente no Papo Jogador de Futebol, a gente gosta de saber da história do jogador. A gente sabe que a história do jogador é tudo igual, mas a gente gosta de ouvir de cada um. Como é que começou. O Aldair, nasceu aonde? Filho de quem? Começou de que maneira o futebol? Conta para nós assim, de uma maneira, do teu jeito de ser, do teu jeito sincero, do teu jeito tranquilo, uma pessoa super tranquila. Conta para nós como é que o Aldair começou no futebol. Então, como começou? Jogar futebol com 7 anos, né? Com 7 anos. Pelada, titular absoluto do time do meu pai, claro, do meu pai. Jogava todos os irmãos, e daí crescendo, né, melhorando, meu pai me levou pro Rio para fazer esse teste no time no Rio, me levou pro Vasco, meu pai era muito vascaíno, roxo, me levou pro Rio, daí fui no Vasco, fiz um teste, eu jogava de atacante na época, e daí passei no teste, mas fiquei 4 meses no Vasco, mas não jogava. Aí contou uma história mentirosa com meu pai, que o Vasco tinha me mandado embora, mas não foi verdade. Era só porque eu não jogava, se eu treinava. E daí que começou tudo, jogando umas peladas em Caxias, a gente morava em Caxias. Aí no Maracanazinho, um ex-jogador, o Juarez, que jogou no Flamengo, jogou no Vitória da Bahia, um personagem importante no futebol. E daí ficamos prometendo que me levava pro Flamengo, e eu fiquei acreditando, ficou assim uns 5 meses e acabou que ele me levou. E daí começou tudo, foi minha história inicial assim no juvenil do Flamengo, com 16 anos, com Carlinhos, que acho que foi meu professor, que me ensinou tudo dentro do futebol, com a disciplina dele, na maneira que ele queria que os jogadores dele fizessem dentro do campo, então acho que esse foi o começo. E como é que era o nome do time lá que teu pai era o dono do time, era o treinador? Meu pai era vascaíno, então o time dele se chamava Vasquinho, porque a gente era muito jovem, né, todos 7, 8 anos. A gente tinha um Ipiranga, porque em Salvador existia um Ipiranga, e tinha esses 2 times que era os times nossos que ele colocava que nós jogávamos. Que maravilha. Então isso começou, já era titular com quantos anos lá no time do pai, né? Ah, não, aí já era titular de fixo. Era titular, já. Eu nasci titular. Meu pai era... Depois meu pai, ele jogou só futebol amador, mas na região ele era um dos mais queridos ali do pessoal, era muito amante do esporte. Que maravilha. E aí, essa história do como a gente sabe como é que ela terminou. Então vamos lá. Aí foi pro Flamengo, o professor Carlinhos lá, um descobridor de talento, todo mundo sabe. Como é que tu se adaptou ao Flamengo nessa tua condição, morava em concentração, tu tinha aqui, qual era o recurso que tu tinha lá dentro, sabemos que a base era diferente, né? Como é que foi? Questão de estudo, tu começou a estudar ou alguma coisa assim, ou não era um pouquinho diferente? Sim, a diferença hoje existe muito, mas naquele período, quando foi o Flamengo, começou um pouco tudo, né? A gente tinha mais liberdade, depois de 8 meses, tive que morar não, o Flamengo me convidou para morar na concentração, para estar mais próximo dos jogadores, eles davam uma assistência muito boa de dentista, escola. Quantos anos tinha nessa época? Não, tinha 16 anos, já com 16 anos, e a distância era menor, e morando junto eu tinha mais controle da situação desses jogadores, que eu tinha muitos jogadores de fora, né, na época, né, de Goiás, do Sul, de São Paulo. Era um belo grupo, a gente tinha um belo time de juniores, de juvenil, depois de juniores, crescemos juntos, na categoria de base nós conquistamos bem vários campeonatos, torneios.
E depois tive a sorte que subi, logo depois também peguei algumas presenças com o Zagallo, em 85, quando tava começando. Logo depois o Lazzaroni, e depois tive o Carlinho no time de cima, então isso pra mim foi muito positivo ter ele num período não muito feliz do Flamengo, que não dava muito bem, mas era um grande time, era um time misturado com o pessoal daquele de 81, com a garotada nova que vinha, eu, Zinho, Ailton, Zé Carlos 2, e daí foi o começo assim da minha carreira. Acho que a felicidade também de ganhar o Campeonato Carioca no meu primeiro ano de profissional, isso foi muito importante. Jogar 3 finais de Campeonato Carioca, 4 finais seguidas também, então tudo isso acho que contou muito. E foi muito feliz. Não queria sair do Flamengo naquele período. O Flamengo queria me vender pro Benfica, e eu falava que não queria ir, que queria continuar. E teve várias reuniões para essa coisa aqui, eles querendo me convencer que era bom para todo mundo. Nunca tinha vendido um zagueiro no valor que vendeu na época, que era $1,5 milhão de dólares, e pro Flamengo era muito importante, como era para mim. Mas teve que me convencer disso, porque imagina, sair de casa, né? eu saí de uma cidade pequena entre Ilhéus e Itabuna venho pro Rio de Janeiro para depois vir para ir para Europa, e não seria fácil, então tinha muito essa preocupação. Esse era um dos motivos também que eu não queria sair do Flamengo. Isso tudo aí, em quanto tempo aconteceu essa viravolta na tua vida? Assim, mesmo que tu saiu de casa a chegar ao profissional? Quantos anos deu isso aí, Cleiton? Mas, olha, até profissional, sim, 13, 14, deu alguns anos, deu uns 6 anos mais ou menos isso aí, porque praticamente quando eu falei que tava no Vasco e saí, eu fiquei no Rio praticamente assim, sem estar em clube nenhum, mas ao mesmo tempo não queria voltar para minha cidade, né? Sim. Continuei lá porque achava que poderia acontecer uma outra situação, e foi o que aconteceu. E logo depois aí não, e depois foi tudo o começo, mas eu acredito que fiquei 1 ano e meio assim, um ano. Tive uma pergunta que um amigo meu mandou, perguntou qual é o teu primeiro jogo profissional, qual é a posição que tu jogou? Não, meu primeiro jogo profissional eu joguei de zagueiro. Acho que eu achava se não me engano, era em Maringá. Acho que alguém machucou e eu entrei no jogo. Chegou a jogar de lateral? Joguei lateral no Flamengo várias vezes. Tem gente que sabe da tua história. Várias vezes. E a final do Campeonato Carioca de 86 eu joguei lateral contra o grande Mauricinho, né? Que não era fácil marcar, que era um suador que... O 87 a gente jogou contra, eu estava lá no Porto Alegre, lá em Itaperuna, estava no Porto Alegre, a gente jogou. Aí o Flamengo foi a Itaperuna, tomou 2-0. Então, eu posso dizer que a partida que eu joguei, tu estava no banco. Eu fui verificar se estava no banco. Quem jogou lá foi o Moser e o Leandro, era zagueiro, 2 fantásticos zagueiros, né? Então, a única partida que a gente jogou contra, eu ganhei. Mas eu digo assim, a gente sabe como é o futebol, né? Aí tu vai, o Aldair vai, titular do Flamengo, vendido para a Itália, né? Foi para a Itália ou não? Foi pro Benfica. O Benfica, tu foi pro Benfica primeiro. Foi no Benfica, de Portugal. Aí do Benfica, seleção brasileira? Ou tu foi já no Flamengo, foi pra seleção? Não, na seleção a gente já tinha sido convocado com o Lazzaroni em 89, já estava na seleção, e foi em que nós ganhamos aquela Copa América depois de 40 anos. E quanto tempo de seleção brasileira o Aldair tem? De seleção são 10, 11 anos, acho que eu fiquei. 11 anos, que maravilha. Joguei com bastante zagueirada boa ali do meu lado, que foi importante. Que experiência, né? Que experiência. Além de ser um craque, ainda vai trabalhar do lado de pessoas, de outros craques, tudo facilita. Tudo facilita, isso aí. O Aldair jogou. Começou lá no time, como é que é o nome do teu time? Vasquinho. O Vasquinho do pai. Aí foi pro Vasco, Variação, Flamengo, Seleção Brasileira, Benfica, e aí? Aí minha carreira foi praticamente toda no Roma, né? Acho que no Roma fiquei muitos anos, mas praticamente como era no Flamengo, eu fiquei no Roma também pela família, questão de mudar muito a família de cidade, tive a oportunidade de jogar em outros times. Mas preferi ficar em Roma, acho que isso compensa, porque a torcida do Roma tem um carinho muito grande comigo, e isso não me arrependo daquilo que eu escolhi. Não, mas com certeza. E na época, o campeonato italiano era, no meu ver, o melhor campeonato de campeonato da Europa era o campeonato italiano.
quer dizer, em todo mundo, no mundo todo era o melhor campeonato, a gente via na televisão, lá tinha, pô, Maradona, Totti, nossa, tu jogou só com fera. E depois eu cheguei numa época que se jogava só 3 estrangeiros por time. Eram 3 estrangeiros, então cada time tinha os melhores que podia ser. O Maradona, o Ronaldo tinha Maradona Careca, o alemão, o Mila, Gullit, Van Basten Nossa Senhora. e Rijkaard. Então era, Seleção mundial. todos os times eram muito, muito, muito bons, muitos jogadores fortes italianos. Era um grande campeonato. E experiência na seleção brasileira, claro, não vou nem questionar na questão, claro, o Tetra, né? Essa seleção era diferenciada nas todas que você participou. Essa era diferenciada porque teve uma comoção nacional, foi uma seleção, um título que o Brasil todo, olha, era um carinho enorme, era uma coisa de arrepiar, era diferente essa seleção, né? Você acha que o que foi fundamental para essa seleção chegar onde chegou, da maneira que chegou? Olha, essa seleção de 94 era uma seleção muito fechada. Eu participei muito pouco do grupo, a fase eliminatória. Esse é um grupo muito sofrido, sofreram bastante É verdade. na fase até porque eu teria machucado o cruzado, fiquei 7 meses parado. Sempre tive aquela esperança que podia estar na seleção, então treinei muito e lutei para me recuperar o mais rápido possível para estar na seleção. E logo depois, é claro, na primeira convocação não estava, aí fiquei muito mal de cabeça, fiquei julgo, porque eu esperava de estar entre os 22. E saiu essa convocação logo depois, aí, depois acho que o Moser machucou, teve alguma coisa, aí eu fui chamado, mas aquele período importante que eu estava pronto, me preparei para aquela situação, mas era igual você falou, era um grupo muito fechado, eu estava muito atento às coisas que aconteciam dentro e fora, e eram muito amigos, um grupo muito amigo até hoje, mas fizeram 30 anos agora, bastante estiveram no Rio aí a comemorar esses 30 anos, acho que só eu, Dunga, talvez o Tafarel não foram poucos que não foram, o Miller, mas sempre que é possível a gente se encontra, beijamos, festejamos sempre aquele título. Coisa boa, é um grupo fechado, isso é fundamental para você ganhar, e realmente foi desacreditado. Vocês lá dentro, e isso eu digo isso é a força que o jogador de futebol tem quando se une, essa é a força que a gente sempre fala pro pessoal, a gente unido, o jogador de futebol unido, ele para o mundo, né? Vocês pararam o Brasil. Vocês pararam o mundo naquela final, né? Eu lembro, eu estava no México, assisti lá junto com o Tita, que é um amigo, né, que é um cara muito legal, muita gente boa, né? Eu assisti no México lá, eu lembro do Tita, cara, Tita chorando, cara. Assistindo e chorou na final da Copa do Brasil, a gente se emocionava, né? E foi uma seleção que emocionou muito na volta pro Brasil, que ninguém acreditava. Eu digo assim, se tivesse 50% era muito. O pessoal, da maneira que ele falou, da maneira que foi sofrida, né? Mas que bom que conseguiu. Eu acho que esse é o sinal que o brasileiro e o brasileiro, e a gente tem que reconquistar isso. Eu acho que falta um pouquinho, né? Não é crítica não, mas eu acho que é uma visão minha que eu tenho. Acho que falta um pouquinho mais isso na seleção. Acho que até o Ronaldinho Gaúcho comentou que falta um pouquinho. Eu acho que falta um pouquinho. Eu acho que de repente hoje a questão seleção, eu acho que um pouquinho mais em questão de valores, de levar levar o outro, mas isso a gente, né, eu acho que como jogador a gente também conhece o que aconteceu dentro de campo, o que acontece dentro de campo, a gente sabe da vida do jogador como é que é difícil, não é fácil, gente, né? Tu sabe que você sabe da dificuldade que você teve, que a gente falou, teve lesão e você não desistiu, eu vou estar lá. Então isso é muito do brasileiro, de aquela pessoa que veio da classe média baixa, que quer conseguir conquistar, e você vê o foco lá, então isso é muito foco, né? E isso é bom demais, então eu acho que isso falta um pouquinho no futebol brasileiro. Isso realmente falta, o foco de querer ganhar, conquistar, a importância de ganhar o respeito também, né? Respeito ao torcedor, respeito à camisa, que é pesada, você tem aqui, estou aqui na tua casa aqui na nossa casa. com todas aquelas fotos ali presentes na nossa frente ali, então acho que um pouquinho dessas coisas aqui, acho que os jogadores têm que ter consciência, né, quando coloca essa camisa que é muito pesada, e fazer pesar principalmente para o adversário. Eu acho que o adversário, quando vê a amarela na frente, isso é importante saber que ele tem a seleção brasileira e vão ter que correr muito para ultrapassar. Eu lembro que no nosso período, acho que eu fiz 81 jogos na seleção, acho que
como eu falei, acho que eu perdi 2 jogos, então é muita coisa. Então, quer dizer, tinha um grupo muito sempre forte, muito focado de querer jogar, ganhar os jogos. E um pelo outro. Até os jogos amistosos, então não existia amistoso, era todos os jogos eram Que importantes. beleza. Falamos do Aldair, contamos a história dele, a história longa de a gente ficar 2 dias aqui conversando, né? Agora vamos falar um pouquinho do atleta. O que o atleta? A gente sabe que hoje 3%, 4% consegue chegar onde o Aldair chegou, né? Uma seleção brasileira, uma condição, é, é, uma condição de vida mais confortável, né? Mas a gente sabe que a maioria, 93%, vem baixando. Tem jogadores hoje que recebem salário mínimo, né? Que não estudaram, não chegaram a fazer uma graduação, não querem, se acham muito confortável em trabalhar hoje há 15 anos. 15 anos que a gente trabalha futebol hoje. Quer dizer, começa hoje. Hoje é um pouquinho mais cedo, porque na época nossa a gente fazia o contrato aos 20. Tu Isso, tinha equipe que então era a partir dos 20 fazia. isso aí. Hoje é aos 16. Então tem muito jogador que faz aos 16 anos um contratinho bom, não quer mais estudar, não quer mais fazer isso. Não. O que o Aldair aconselha hoje para essa rapaziada que está começando e que você viu aqui junto aqui na FAAP, o trabalho que é feito? O que o Aldair tem assim um parecer? Gurizada, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vamos estudar, vamos buscar isso. Qual é a ideia que o Aldair pensa hoje do futebol? Se tu tivesse que começar hoje da base, o que tu faria diferente? Olha, Contando com o apoio que tem da FAAP hoje. hoje, assim, pra garotada é muito difícil você falar hoje, né? Porque o futebol evoluiu muito, é muito diferente, as coisas acontecem muito, muito mais rápido. Como você falou, a gente teria que chegar aos 20 anos para fazer contrato. Hoje, com 15 anos, a garotada já existe o contrato. Mas eu acho que o importante nessa fase aí, acho que é a família. A família é muito importante. Seguir sempre esses garotos, porque existe muita gente, né, atrás de oportunidade, falando que trabalha com jogadores, que leva a Oportunista. palavra oportunista, né? Esse é oportunista. E essa é a parte principal, eu acho. O trabalho de vocês aqui Claro. da Fábio aqui é importante para iniciante, mas principalmente acho que pro futuro. Acho que no Brasil existe muitos jogadores em condições diferentes, e vocês estão aqui para ajudar todos esses jogadores. Acho que em cada estado é importante o trabalho para trazer mais jogadores. É importante o jogador ser consciente que não se joga futebol a vida inteira. E, e em cada um gap, acho que tem tantas coisas para fazer, tanto trabalho para fazer, dá oportunidade para tantos jogadores. E esse é um trabalho para sempre, porque hoje eu tô aqui, amanhã é um outro, e daqui a pouco eu vou para de jogar, é um outro. Esse é o trabalho de vocês, trabalho duro, não fácil, porque não tem ajuda dos clubes, das federações ou da CBF, então é um trabalho difícil, mas é uma luta que nosso Piazza. E o Pelé. Pelé conquistou lá atrás, e acho que É um legado é um deles. legado, e fico feliz que você leva isso com o coração para frente, pensando no mês certa e até nos iniciantes. Eu aconselho para garoto para garotada que tem que se divertir, estar atento sempre, né? Procurar ouvir sempre os pais, isso é importante. E aqueles que de repente que não existe a família certa, que os clubes possam, né, cuidar melhor desses garotos, saber o que é que faz fora do CT, do centro de treinamento. Isso é muito importante, esse segmento. Com certeza. A gente tem muito jogador no Brasil, né? Hoje são mais de 20 mil atletas registrados que podem jogar campeonato hoje. Hoje no Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D, ele só suporta aí em torno de, no máximo, 1.800 jogadores, 1.500, 1.800 jogadores. O restante está no interior jogando, muitas vezes por salário mínimo, muitas vezes sem receber, muitas vezes sem alimentação, e tem aquela ilusão de continuar, né? A gente luta nesse sentido de tentar clarear, de fazer, é a intenção da FAAP, é o dever da FAAP fazer isso, né? De você
pegar ele e abrir um pouquinho o leque dele, a visão dele, porque dentro do futebol, você não trabalha só dentro de campo. Hoje, tem menos gente dentro de campo do que fora do campo. A gente sabe as estruturas que os clubes têm hoje é imensa, né? Então, você hoje, tu tem uma formação, ou então ir se preparando, logo que tu chegar no fim, na metade da carreira em diante, não vai dar, vamos estudar, vamos fazer, e é o suporte que a FAP quer dar, e isso é bom que eles ouçam de vocês, olha, gente, lá na frente tem o tempo vai cobrar. Você vai 15 anos, 16 anos de futebol, mais ou menos, 30, 35 anos, tu já está parando, tu não se aposenta, né? Então a gente dá todo esse suporte, a gente quer dar. E é muito bom você ter vindo aqui para entender um pouquinho como funciona. Eu lembro que a gente falou, Júlio, eu não sabia que era tanto. Muita gente não sabe que é tanto, mas a gente então usa você como nosso porta-voz, como nosso representante dentro dos atletas, e você nada melhor do que o Aldair para dizer, olha, a FAP é o nosso representante lá e a gente precisa ir lá. Uma entidade criada pelo Pelé e pelo Piazza não pode simplesmente, de uma hora para outra, acabar. E a gente depende disso. O jogador depende, eu dependi disso. Eu me formei com a faculdade como professor de educação física, né, pela entidade. Hoje eu estou aqui pelos atletas, vamos lutar junto, né? E eu tenho a certeza que a gente fizer um trabalho de divulgação, a gente vai não trazer só os atletas, como trazer mais apoiadores. Não é só os clubes. Os clubes eles ficam bravos com a gente, vocês estão cobrando da gente. Gente, mas a gente está cobrando porque eu acho que é um dever que o clube tem, porque o clube é envolvido, o clube só existe porque tem jogador de futebol. CBF existe porque tem jogador de futebol. As federações existem porque tem jogador de futebol. Futebol para tudo. Futebol para tudo, a gente falou antes. Campeonato para tudo, mundial para tudo, né? Só que o jogador ele não entendeu isso, da força que a gente tem. E ele precisa dessa força no final de carreira. O pós-carreira é muito difícil. Como é que foi para ti o pós-carreira? Quando você disse assim, agora eu tenho que parar. O que aconteceu? Parou tranquilo, a cabeça ficou meio que querendo um pouquinho mais, mesmo com todo o sucesso que tu teve. Não, você acabou de falar, o pós-carreira é muito difícil para todos. É claro que eu falo de família, a minha família pensava que eu poderia ficar muito mais envolvido, que eu era aquele que tinha que estar em todo o treinamento, não faltava um treinamento, não faltava nada, estava sempre presente em todo segmento que tinha dos clubes, mas eu, pra falar a verdade, aceitei bem, até porque parei no Genoa, joguei 6 meses no Genoa e daí voltei pro Brasil. E claro que naquele período ali você fica, volta ou não volta, um te chama, outro te chama pra jogar e você fica naquela dúvida, né? Entendeu? E não é fácil. Você ficar, se você não se prepara, o que você acabou de falar, se tem essa possibilidade de conhecer antes, você fica melhor preparado. Você fala, eu vou fazer preparador físico, eu vou fazer, né? Tem várias outras coisas. Então, como você falou, muitos jogadores não conhecem isso, né? Na época eu não conhecia. Mas isso é importante para o que você saber o que vai fazer depois do futebol, entendeu? E beleza, é ótimo, né? E aí vai saber, a gente vai informar isso, né? A gente tem aqui FAP, a gente tem bolsa de estudo, a gente tem cartão de benefícios, a gente tem cartão odontológico, a gente cuida do atleta como se fosse nosso parceiro, como se fosse nossa equipe, o nosso time. É que eu digo, é o nosso time, é diferenciado de qualquer coisa que existe em qualquer federação, em qualquer associação. O que a FAP, o benefício, a assistência que a FAP dá, é o carinho que o futebol brasileiro devia dar aos seus atletas. Que é aquele reconhecimento. Não precisa ser o Aldair, tetracampeão. De repente o Júlio, que jogou lá no interior do Rio Grande do Sul, jogou no Rio de Janeiro, ganhei dinheiro com futebol, ganhei muita experiência. Que a gente ganha, né? E a gente aprende muito. Né? A gente aprende muito, é verdade. Exatamente. Então a gente sabe que a importância disso. E a federação é exatamente para isso. Tá? Então para a gente terminar aqui, eu fico te agradecer imensamente mais uma vez, Aldair. Você não tem ideia do bem que você está fazendo, não só para a FAP, como o bem para os outros atletas, os outros jogadores, que vão te assistir, que vão escutar o que você falou aqui, a tua história, que é linda, como a de maioria dos jogadores, independentes, todo mundo começa da mesma maneira que o Aldair começou, da mesma maneira, lá naquele campinho de futebol, o pai treinador, o tio, o amigo, jogando uma bolinha murcha, ou então feita de papel enrolado, amarrado. Não é assim que a gente começou, e todos são assim. Né? A gente vê a história, tu conviveu lá com Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, né? Romário. Bom,
como é que eles começaram iguais? Vai ser certo. Quem começou o rico jogando futebol? Ninguém, né? Não tem. Todos, então, a gente acho que tem que seguir os exemplos, né? Mas também aquelas, eu digo, não esquecer que a gente sempre bate, que eu acho que é a questão da educação. Você chega num determinado ponto, sei que é difícil jogador de futebol, a gente treina de manhã e hoje mais ainda, mas eu acho que tem que ter um tempinho para a gente poder se dedicar ao estudo. Nesse momento de transição, ali a partir dos 25, eu acho que já tem que começar, 25, começar a ver, não vai dar certo, tem que começar a fazer. Eu acho que é por aí, né, Dom Velho? Eu acho que tem um tempo que você percebe, começa a perceber mais as coisas. Eu acho que essa idade aí, é até a idade que você rende mais como futebol também, na minha opinião, dos 26 aos 30. Mas dos 25 você começa a entender mais como funcionam as coisas. Aqueles primeiros 4 anos ali, dos 20 aos 24, 25, você é tudo um mundo diferente. Para você, em certo momento que você acha que você é o cara, que você vai dono do mundo, e na verdade não é isso. Acho que futebol é você estar com o pezinho no chão todo dia, treinar, correr e como igual o Ricardo Rocha fala, matar um leão por dia, porque senão tem outro que vem, te atropela e leva teu lugar. Mas como você falou, a FAP e a GAP tá aí para ajudar todos os atletas. O Brasil é imenso, tem vários clubes pequenos que tem poucas condições de manter teus atletas, por isso que campeonato de 3 meses, 6 meses, 4 meses, então fica muito difícil. A gente convida aí os atletas aí que possam participar, tá junto com a gente aí nessa luta, nessa live empreitada aí. Meu amigo, prazer imenso conhecer, assim, ficou muito emocionado de estar aqui com a gente mais uma vez, e vamos junto, no que você precisar a gente está aqui, no que a gente precisar sei que você vai estar junto também. Vamos juntos, obrigado. Um abraço.